E aí, gente, que alegria, estamos de volta com mais um módulo agora de teologia, onde nós vamos tratar sobre um assunto muito interessante, o destino da alma dos mortos. Para onde vão as almas dos mortos? Não é? É uma macega para muita gente compreender isso. E nós vamos seguir o caminho aí. Já vou pedindo o seu like, para você se inscrever, você que ainda não é inscrito, compartilhe o nosso canal e vamos que vamos. Vamos sair dessa macega. Vamos lá. Então, gente, nosso módulo então é esse aqui. Nós vamos falar sobre o lugar de habitação da alma dos mortos. Eu penso que há uma certa confusão que acaba dificultando a compreensão pessoal e expondo as pessoas a algumas doutrinas, alguns erros, alguns enganos, algumas confusões. Então a gente vai procurar falar sobre isso e eu acredito que vai ser muito útil para muita gente, não só a nível de conhecimento, mas a nível também de direcionamento espiritual e emocional também, tá certo? Então vai ser muito legal, beleza? Nós vamos fazer uma abordagem bíblica, teológica, mas também vamos tratar aí de alguns assuntos, trazer, linkar com visões, outras visões de outras culturas também, para corroborar aquilo que a gente vai tratar aqui, beleza? Então, eu quero trazer aqui inicialmente, um texto bíblico para que nós comecemos a nossa abordagem a partir de uma visão tricotomista que eu vou explicar o que é para quem não sabe. Há um texto de Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, que diz que o próprio Deus de paz, oração do apóstolo Paulo, vos santifique completamente e o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Outro texto. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, de duas lâminas, e penetra até a divisão da alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Vamos para o slide anterior. Tessalonicenses 5, 23. Por que uma visão tricotomista? É a visão onde entendemos que o homem tem três partes, três tomos, três corpos, três partes: corpo, alma e espírito. No caso aqui no texto está falando de espírito, alma e corpo. Então, para nós entendermos a origem da alma ou o destino da alma depois que morre, nós primeiro estamos vendo o surgimento, tá certo? Desta ou destas partes do ser humano, que compõem o ser humano. Há aqueles que não acreditam nessa visão tricotomista e acreditam que o espírito e alma é a mesma coisa. Está errado, me perdoa. Está claro no texto bíblico. Há homens de Deus, homens que, assim, eu admiro e sempre vou admirar, mas que estão errados nisso aí, acreditando que espírito e alma são a mesma coisa. Não são. Alma é uma coisa, espírito é outra e corpo é outra. Tanto que aqui o texto está falando que o Senhor Deus de paz santifique espírito, alma e corpo. E no texto que nós vimos posterior, de Hebreus capítulo 4,
diz que a palavra de Deus chega a discernir a alma e espírito, a divisão. Isso significa, de fato, que houve um evento que tornou pouco perceptível esta diferença por uma limitação que foi imposta ao espírito. Então, eu compreendo às vezes o dicotomista por aspectos práticos não observar muita diferenciação entre alma e espírito. Ok, mas que há diferença? Há. São elementos, são tons diferentes. Então nós estamos fazendo uma abordagem tricotomista. Muito bem. Como isso ocorreu? Ocorreu em Gênesis capítulo 2, você conhece essa história, a formação do homem. Ele junta o elemento material do pó da terra, o Deus Criador do céu e da terra e Criador do ser humano, né? Ele junta o pó da terra, a palavra é a parte tênue da terra, de fato, traduzido ali por pó, a parte tênue da terra, e faz, digamos assim, uma estrutura física, material, e sopra-lhe, ou soprou-lhe nas narinas, algo imaterial, o seu fôlego, o seu ruach, né? Que é a palavra também original para hálito, para vento, para espírito, no hebraico. E da união desses dois elementos, material e, vamos dizer, espiritual, um proveniente da criação da terra e outro proveniente do Criador, do Espírito, do céu, vamos dizer assim, não vou dizer nem do céu, mas particularmente do Criador, a formação, a existência da alma vivente. Tornou-se alma vivente. Então a criação do homem se deu pela junção de dois elementos, um material, um da própria criação. Então o ser humano, ele é um ser criado, mas ele também é feito à imagem e semelhança de Deus, ele é um ser espiritual. Mas da união dessas duas naturezas surge o ser humano, que é alma vivente. Então você tem um terceiro elemento, que é a identidade do ser humano. Ele é alma vivente, mas ele tem um corpo material e tem um corpo espiritual ou espírito. Beleza? Então vamos lá. Eu fiz um pequeno esquema aqui, onde nós temos o quadrado simbolizando o corpo, o círculo quadrado em azul simbolizando o corpo, o círculo em vermelho simbolizando a alma e o triângulo em verde simbolizando o espírito. Bem, o corpo é a estrutura que faz com que a sua alma participe das coisas criadas. Então, basicamente, nós poderíamos dizer que o seu corpo encerra os 5 sentidos. Você vê, você ouve, você inala, cheira, você prova, você se relaciona, você ingere, você expele do seu corpo. Então, há uma relação extraordinária da sua alma com aquilo que você processa através do seu corpo. Tá certo? A sua alma, através do espírito, deveria ter plena comunhão, conexão, experimentação
experienciação do que é espiritual. Então, assim como pelo corpo nós temos acesso ao ambiente, à luz, à temperatura, a toda essa maravilha criada materialmente, nós deveríamos ter, através do Espírito, acesso às maravilhas do mundo espiritual. O entendimento das coisas espirituais. Essa deveria ser a realidade. E não é. Por que não é? Por conta do pecado original. Adão e Eva, eles tinham esse acesso pleno. Eles conversavam com Deus de maneira maravilhosa. Eles tinham acesso à árvore da vida, à árvore da ciência do bem e do mal, que infelizmente eles comeram. Eles tinham acesso aos anjos, aos querubins. Eles tinham acesso, inclusive, a uma percepção diferenciada, tanto que eles conversaram com uma serpente de boa, tranquilo. Por quê? Eles tinham, na ocasião, um espírito funcional. A partir da queda, a partir do pecado original, a sensibilidade, a percepção, a habilidade espiritual do homem foi comprometida. Como? A partir do pecado da desobediência, eles perderam esse contato espiritual, que foi quebrado. O homem se tornou carnal. Por que carnal? Porque ele perdeu a habilidade espiritual e exacerbou-se na sua sensibilidade da carne, do corpo. Então a alma dele, o ser dele, do homem agora caído, que nós chamamos genericamente apenas de homem natural, o homem a partir de Adão e Eva depois da queda, ele se tornou super agora alimentado na sua alma das coisas materiais, das coisas que ele percebe e recebe do corpo. A sua inclinação se tornou prioritariamente, majoritariamente material, corporal, carnal. Isso é importante a gente dar esse entendimento. E o espírito ficou como aquela pessoa que tem uma perna, que tem os seus órgãos, mas sofreu uma lesão na coluna. Ele está ali. Até alguma coisa passa, mas ele está morto. É um órgão praticamente inutilizado. Deu para entender? Claro que nós estamos aqui nos nossos vídeos fazendo algo mais resumido. Agora, onde nós vamos chegar? Onde nós queremos chegar? Na alma. Destino da alma. Vamos falar brevemente do corpo e do espírito, primeiramente. E vamos nos deter na alma. A alma, então, é quem você é. Se eu perder um braço, eu não deixo de ser César. Tá certo? O corpo é muitíssimo importante, mas não é a minha identidade. É uma casca. Por isso que nós entendemos que a morte é uma desconexão com este aparato, com esta parte física. Mas a alma, que sou eu, que é a minha identidade, ela continua. Ela é eterna. Perfeito? Então, é importante a gente dar esses conceitos inicialmente. Eu não sou o espírito. Eu sou alma. Eu também não sou corpo, mas eu tenho um corpo e tenho uma alma. Beleza? A minha alma, genericamente, é onde está a minha identidade. A alma, vamos fazer assim, basicamente, ela é composta do meu intelecto, das minhas emoções e da minha vontade.
Perfeito? Do meu intelecto, meu raciocínio, meu pensamento, minha razão, das minhas emoções, sentimentos e da minha vontade. Vamos lá? Qual é o destino do corpo físico e do corpo espiritual? O cara morreu. O que acontece? Vamos falar primeiro do corpo, apesar de que o versículo que eu trouxe ali já fala dos dois. O destino do corpo é o mesmo da origem do corpo. Da onde surgiu o corpo? Fez o homem, lembra lá de Gênesis capítulo 2? Fez o homem, criou o homem do pó da terra. Então, o pó volta ao pó. Não tem jeito. Você morreu. Você não, né? Fica vivo. Fica de boa. Você não. Outra pessoa morreu. Quem morreu? O que acontece com o corpo? Volta ao pó. Todos os elementos dele vão ser dissolvidos e vão ser novamente agregados à matéria construída, criada. Porque a sua parte material, o seu corpo material, volta para a origem. Tá certo? É o que está ali. Volta para a terra como era, e o Espírito volta a Deus que o deu, que depois nós vamos falar do Espírito. Depois a gente rever isso aí. Mas, por hoje, eu quero só encerrar falando sobre isso. O corpo voltando, pó voltando ao pó. Beleza? Vamos lá. Então você repara que a Terra é formada de vários elementos. Esses elementos estão em você. Você repara que a Terra tem oxigênio, silício, alumínio, ferro, né? Você tem potássio, você tem titânio, você tem carbono, você tem cálcio, sódio, hidrogênio, magnésio, vários outros elementos, e cada um na sua proporção. Uns você tem mais, outros você tem menos. Agora, é maravilhoso que o corpo humano tem esses elementos em outra proporção, mas tudo extraído da terra. Tem nada em você que não tenha na terra. Perfeito? Então você tem até metais pesados, até metais radiativos ou radioativos, você tem. Você tem flúor, né? Você tem manganês, você tem cobre, até elementos nobres você tem. Nós temos no nosso corpo, o que comprova que a nossa origem material é estreitamente e evidentemente ligada à nossa origem da terra. Fomos criados do pó da terra. Tudo que existe na litosfera, na crosta terrestre, é material que nós fomos criados. Nós viemos disso aí, da parte superficial, da parte tênue da terra. Beleza? Iodo, fósforo. Pô, fósforo é um negócio extraordinário que nós precisamos. Precisamos de todos esses elementos. E, aliás, fica uma dica para você, né? A suplementação desses elementos. A alimentação nossa, para você manter um corpo saudável, precisa ter esses elementos na devida proporção. Hoje você tem ciência, você tem medicinas, né? Por exemplo, a medicina ortomolecular, ela tem isso aqui por princípio, uma avaliação quantitativa do que você tem de elemento, se você está equilibrado ou não. Então, você quer ver uma coisa? Você tem ali, ó, iodo. Se você ficar sem iodo, como você sofre? É um elemento químico. Se você ficar sem iodo, sua tireoide vai para o espaço. Fósforo, que entra nas nossas membranas celulares, etc. Nitrogênio nem se fala, carbono nem se fala, e lítio, zinco. Nós estamos aí numa época que o zinco está sendo tão evocado
para o sistema imune, não é verdade? Então, quando o ser humano morre, ele volta para a origem. E se a origem traz esses elementos, você cuidar da sua saúde repondo esses elementos. Tem muita coisa, quem sabe um dia a gente possa até falar um pouquinho sobre essa suplementação, que é um assunto que eu gosto demais. E possa cooperar um pouco aí. Mas tem muito assunto aí vasto, a gente sabe muito mais do que eu, isso aí, e tem, graças a Deus, hoje, ajudado muita gente. E repare só, então você tem a composição química do corpo humano, olha só, coisa extraordinária. 65% de oxigênio, né? E aqui, você tem aqui, nesse esquema aqui, você tem o percentual de proteína, a parte de gordura, de potássio, de sódio. Olha em azul ali quanto que é de água. Olha como que é importante a água. E eu deixei até aqui um gráfico aqui falando que 70% da Terra é de água, constituída por água. Quantos por cento você acha que o ser humano é constituído por água? Vamos lá. 70% também. Aqui você vê quantos por cento do seu cérebro é de água. 75%, coração 75%. Olha o fígado, 86%, pulmões 86%. Você repare que proporcionalmente você tem mais água em certos órgãos do que no próprio sangue, que é líquido. Né? Que a gente diz que é líquido. Tecnicamente, nós não poderíamos nem dizer que o sangue é líquido, mas por causa da viscosidade. Mas olha a importância da água. Se você ler Gênesis, como vou ler aqui, você vê que em outros textos também diz que o mundo foi tirado das águas. Da onde o ser humano vem? Também da água. Tá? E todos esses elementos da terra estão dissolvidos também nas águas. E a água é fundamental. A água é uma substância extraordinária. É uma substância que compõe, inclusive, o mundo físico, o mundo material, mas também compõe o mundo espiritual. A água pertence tanto à terra quanto aos céus. Muito embora a água tenha origem nos céus. É por isso que céu é Shamaim em hebraico e a água é Maim. Então você já vê da onde que vem quem. Você vê que a água vem do céu. Mas isso é um outro assunto. Pode passar. Então repara ali, ó, um feto é praticamente 100% de água, o bebê ele já vai perdendo um pouquinho de líquido, ele vai encorpando, o adulto ele é praticamente 70% de água, como o mundo é. E o idoso? Ele perde água, ele resseca. Mais uma dica para gente, você quer ter mais saúde, você quer ficar mais jovem, o que você precisa? Água. A gente não bebe água, a gente bebe pouca água. E à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai desidratando. A gente desidrata e a gente oxida. Duas coisas características. E como a gente diminui a quantidade de líquido, a gente vai acidificando também. Vai envelhecendo. A gente vai morrendo. E a água vai saindo e o pó volta ao pó. Então, quando Deus fez o homem, houve um momento ali de hidratação de água. Né? Extraordinário isso, pensar sobre isso. Que nós temos uma conexão fundamental com a água. Por isso que o seu relacionamento com a água deve ser bom. Quem tem bom contato com o mar, com o rio, isso é algo que traz uma memória muito boa para a gente. Mas então fica essa dica.
E hoje, então, a gente encerra com esse breve entendimento sobre a tricotomia, corpo, alma e espírito, e o ser humano morreu. O que ocorre com o corpo? O corpo foi feito da terra e para a terra volta. Beleza? Na semana que vem, segunda-feira, a gente está soltando os nossos vídeos às segundas-feiras, nós vamos falar sobre o destino do corpo espiritual. Quando o ser humano morre, o espírito volta para Deus. E nós vamos falar um pouquinho sobre habilidades, sobre algumas funções do espírito. Nosso objetivo é chegar na alma e nós falaremos posteriormente. Beleza? Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.